vamos começar, né, introduzindo a questão da ecologia. É claro que na maior parte das vezes você já sabe o que é ecologia, você já sabe os conceitos básicos da ecologia, você já entrou em contato com isso anteriormente, você já pode até dominar esse assunto. Mas eu vou te dizer o seguinte, é importante você se atentar à teoria da ecologia. Tá? A ecologia é uma disciplina que ela tem muitas partes teóricas, muitos termos, e essa especificação, né, da ecologia, ela é muito importante porque várias provas fazem algumas pegadinhas com relação a isso. Então, não vamos dar menos importância aos conceitos da ecologia. Beleza, galera? Então, dá uma olhadinha no slide aí para a gente dar início a essa nossa aula de ecologia. Então, olha aí, a gente vai começar falando sobre os conceitos básicos em ecologia. E como eu falei anteriormente, isso é importante sim, porque a gente tem que levar em consideração que esses conceitos básicos, teóricos, eles são a base mesmo da ecologia, eles constroem todo o conhecimento ecológico. Né? Então, para a gente começar a entender isso, a gente precisa entender o termo ecologia, do que vai se apropriar essa matéria, ecologia. Né? Então, a ecologia, né, o termo, vem da questão aí da palavra oikos e junto com logos. E aí a gente está, né, formando a palavra, a etimologia da palavra, que significa oikos, casa, logos, ciência, então seria aí a ciência que estuda a casa. Mas, dá uma olhadinha aqui para mim rapidinho. A gente não está falando, obviamente, de uma disciplina com a importância que é a ecologia, que vai estudar apenas a casa, né? Como a gente está traduzindo aí essa etimologia da palavra. Não é tão simples assim. O que estuda realmente, então, a ecologia? A ecologia vai estudar todas as interações que existem de um organismo ou de uma série de organismos com o ambiente no qual ele está inserido. Mas, além disso, ela também vai estudar as relações que esses organismos vão ter entre si. Por quê? Vamos fazer uma associação bem breve, bem rápida e simples, né? Quando você está na sua casa, a não ser que você more sozinho e não tenha nenhum animal de estimação ou não tenha nenhum outro bicho ou alguma coisa que você interaja, você vai estar o tempo inteiro interagindo com alguém dentro da sua casa. Então, a ideia não é estudar só como você se comporta dentro da sua casa. É estudar como você se comporta dentro da sua casa e como você se comporta perante os outros integrantes da sua casa. Se a gente extrapolar isso para o ambiente natural, para o ambiente, né, do planeta Terra, vamos dizer assim, nós vamos ter relações no nível micro até o nível mais macro. Então, a ecologia, ela se atenta a todos esses níveis. Mas calma lá, a gente mais para frente vai separar direitinho isso, catalogar direitinho isso, para você entender com melhor propriedade. Beleza? Então, vamos lá, volta para o slide aí para a gente dar continuidade. Então, a definição, né, é o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. E aí, todas essas relações, não só dos seres vivos entre eles, mas também com o ambiente. Beleza? E aí, a gente dando continuidade, dá uma olhadinha nesse outro slide aí, a gente está falando dos níveis de organização da vida, né? Volta aqui para mim rapidinho. O que acontece? Como eu falei para vocês, as relações que a ecologia se apropria, elas podem ser desde o nível micro até o nível macro. Então, a gente precisa, primeiro, separar as coisas, separar as partes, para poder entender os mecanismos de cada uma dessas partes, para depois colocar tudo isso junto e entender o todo, né? Então, essa ideia, ela é muito importante na ecologia, porque se você não consegue compreender os processos separadamente, quando a gente bota tudo isso numa questão, por exemplo, de concurso, onde ela bota um texto lá e te pede para fazer uma interpretação a respeito do que conceito da ecologia está sendo tratado ali, você vai ficar perdido. Então, é importante, sim, dividir o seu estudo em partes, beleza? Essa é a ideia principal que eu quero te passar hoje com relação aos conceitos básicos de ecologia. Atente-se a cada uma das partes e depois integra o todo.
Beleza? Então vamos lá. A gente tem aí a sequência, né, a ordem, vamos dizer assim, de aumento de complexidade da vida. Então dá uma olhadinha no slide aí. A gente tem a célula, né, como base da vida, a unidade morfofisiológica da vida, aonde você tem, né, a junção ali das organelas, das substâncias, das moléculas, membrana celular, parede celular e um monte de outras estruturas que sozinhas não se identificam como uma unidade morfofisiológica da vida. Por isso que a gente chama, né, a célula a primeira unidade única e viva realmente, um ser vivo, tá? E até aqui a parte de sistemas, a ecologia não vai se atentar. Não é estudo da ecologia essa primeira parte. O nosso foco vai ser a partir do momento que a gente tem ali os organismos. Daqui para cima, a gente está falando de ecologia. Beleza? Só que aí a gente precisa se atentar ao seguinte: existem alguns organismos que são unicelulares. Então, para esses organismos que são unicelulares, o nível de célula é a mesma coisa que o nível de organismo. Então, é claro que quando nós estivermos falando de organismos unicelulares ao longo dessa nossa aula de hoje, a gente não vai ficar citando quem é pluricelular e quem é unicelular. A gente vai falar simplesmente de organismo. E dá uma olhadinha para mim aqui agora. O que acontece? Por que eu estou falando isso com tanto detalhe? Porque ao longo da nossa aula de ecologia, não só essa, mas todas as outras aulas de ecologia que a gente vai ter ainda, a gente vai tratar o tempo inteiro das divisões do que nós estamos falando da individualidade, ou seja, do organismo, e o que nós estamos falando do conjunto de organismos. E aí, essas interações, elas vão mudar um pouquinho. Cada um tem a sua particularidade, beleza? Então, já entendendo um pouquinho isso, a gente já pode passar mais um pouco adiante. Dá uma olhadinha no slide. Então, como eu estava falando, você pode ver aí esse colchete, essa chave aí, né? Mostrando que a ecologia ela vai estar ligada principalmente a partir do nível de organismo para cima, né? E aí a gente tem da mesma forma que a gente tinha antes, pensando, né, na formação de um organismo, que um conjunto de células divididas em suas tarefas, né, tendo um objetivo em comum, forma um tecido, um conjunto de tecidos também com funções diferentes, mas com objetivo em comum vai formar um órgão, e esses órgãos todos integrados formam um sistema, né, e os sistemas, funcionando todos em conjunto, vão formar o organismo. Beleza, até aí a gente está falando só da organização, dos níveis de organização da vida. Ótimo. Daí em diante, a gente já está falando dos níveis de organização ecológicos. A gente já está começando a entrar em conceitos realmente da ecologia. Mas fica tranquilo que a gente vai destrinchar cada um deles. O que eu quero que você entenda? Que aqui a gente passa a verificar as interações, tanto dos organismos entre si, quanto dos organismos com o ambiente. Então vamos lá. Organismos juntos da mesma espécie, formando uma população. Essa população, né, pode estar em contato com outras populações, formando aí comunidades. E essas comunidades elas estão inseridas em algum ecossistema. E o conjunto de ecossistemas a gente chama de biosfera. Mas calma, a gente vai destrinchar cada um deles. O que eu quero que você entenda é essa esfera que a ecologia vai se apropriar. Beleza? Para você não confundir isso com outras matérias que fazem parte da biologia. Isso aí é uma questão básica, mas pode ser que caia alguma questão conceitual, alguma questão teórica, tentando fazer uma pegadinha aí com essas questões. Beleza? E aí a gente passa para o próximo slide, dando início a essa especificação de cada um dos termos. Então, organismo, lógico, né, é o indivíduo. E aí é o indivíduo de uma determinada espécie. Espera aí, mas então a gente precisa entender e aceitar ou utilizar qual é o conceito de espécie que é mais difundido hoje. Por que eu estou falando mais difundido? Por que eu estou falando dessa forma? Porque espécie, na verdade, existem vários conceitos de espécie.
muitos conceitos de espécie. Mas o conceito principal, mais aceito hoje na comunidade científica, é esse que está aqui. É a espécie biológica. É o conjunto de seres muito semelhantes, capazes de se reproduzirem e gerarem descendentes férteis. Volta aqui para mim rapidinho. Vamos lá, galera. Seguinte, por que o conceito de espécie é importante nesse nosso estudo de ecologia? Porque quando a gente falar em espécie, a gente vai estar falando de um conjunto de organismos, como a definição falou ali, que são muito semelhantes e que podem se reproduzir entre si, gerando descendentes férteis, tá? Não pega agora o conceito de hibridização, de híbridos e tal, que isso não vai ser, nesse momento, o foco. O nosso foco é manter esse conceito de espécie. Indivíduos muito semelhantes que podem gerar descendentes férteis, ok? Mas aí, a questão que eu estou querendo dizer aqui já é a diferenciação de organismo para espécie. Tem momentos em que a gente vai tratar na ecologia do organismo. A gente vai estar falando de um organismo específico. Tem momentos onde a gente vai estar falando da espécie. Então, a gente vai estar falando de uma forma mais ampla, no conceito geral. Beleza? Então, volta lá para a gente entender um pouquinho mais isso. E aí, agora eu vou falar de espécie, tá? A espécie, ela tem um hábitat. Então, o que é o hábitat? É o local aonde vive essa espécie. Mas, vamos lá, olha aí a diferenciação. Um indivíduo de uma espécie, se a gente for olhar para ele individualmente, ele também vai ter o seu hábitat próprio, né? Óbvio que o hábitat próprio daquele indivíduo, ele vai estar inserido dentro do hábitat da espécie. Tá? Então, a ideia de hábitat, ela se refere à espécie. Mesmo que um indivíduo seja tratado como peça fundamental de uma questão, por exemplo, você tem que pensar na espécie que esse indivíduo faz parte. Beleza? Então, hábitat é um conceito importante na ecologia e você vai entender agora mais ainda por que ele é importante. Porque a gente vai falar de nicho ecológico. Cara, o que é o nicho ecológico? Vem aqui para mim rapidinho. Nicho ecológico, está até escrito aí no slide, né? É o modo de vida de uma espécie. Mas, peraí, se liga. Modo de vida de uma espécie pode ficar uma definição um pouco ampla, um pouco aberta. Pode ficar uma definição que não diga exatamente o que você quer ouvir sobre nicho ecológico. Nicho ecológico, a gente pode dizer que é a função, que seria, vamos trazer para a questão humana, para ter uma associação aí no seu cérebro, seria como se fosse o seu trabalho. Então, o hábitat seria a sua casa, o seu bairro, por exemplo, né? A sua rua. Então, você consegue definir o hábitat do professor Rafael, por exemplo, a rua que ele mora, o número da casa que ele mora, o prédio e o número do apartamento. Aquele ali é o hábitat do professor Rafael. Mas o que o professor Rafael faz, né, com relação ao restante da sua vida? Ele não só mora naquele hábitat, ele não só reside naquele ambiente, ele também tem várias outras funções. Ele é marido, ele não é pai ainda, mas vamos dizer, ele é pai, ele é marido, ele é filho, ele é vizinho, ele tem o emprego dele, ele trabalha, ele é professor, então ele se desloca até um local para efetivamente, né, ter alguma função. Então, isso é o nicho ecológico. É como se fosse a função geral do organismo, a função geral da espécie. O que ela desempenha dentro do ambiente como um todo. Então, quando a gente fala de nicho ecológico versus hábitat, é uma questãozinha que costuma dar pegadinha em concurso, tá? O pessoal costuma colocar isso como pegadinha para tentar ver se você está ligado na diferenciação entre hábitat e nicho ecológico, beleza? Uma forma bem simples de traduzir isso, lógico que você vai ter que criar aí algumas ideias mentais a respeito disso. Mas é como eu falei, hábitat é a casa e nicho ecológico é o trabalho. Vamos colocar dessa forma bem simples. Na hora que você lembrar disso, numa prova, você vai conseguir diferenciar uma coisa da outra. Porque você vai saber que o nicho ecológico, ele não está só preso ao local, ele está preso a toda a função que o ambiente, que a espécie desempenha naquele ambiente. Beleza? Então dá uma olhadinha aí no slide para a gente continuar. Cara, então, o que a gente pensa?
o hábitat, ele está incluído no nicho ecológico ou o nicho ecológico está incluído no hábitat? É uma questãozinha aí para refletir, né? Se o nicho ecológico envolve todo o modo de vida de uma espécie, então o hábitat está dentro de nicho ecológico. O conceito de hábitat está dentro do conceito de nicho ecológico. Nicho ecológico é algo mais amplo, que inclui também o hábitat, inclui também o local onde aquela espécie se encontra, onde aquela espécie desenvolve todas as suas atividades. Beleza pura? Então vamos lá, continuando. Aí a gente passa para a população. Olha que a gente está aí subindo os níveis de organização dos seres vivos. Uma pausazinha para a água aqui. Vamos lá. População. Então, população conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam um determinado local. Então, como a gente pode observar aí, né, a gente tem uma população de leão marinho, foca, não sei exatamente qual é essa espécie, mas a gente está vendo que são indivíduos da mesma espécie, né, e que habitam um determinado local. Mas cuidado, vem aqui para mim. Olha só, população não vai se prender às relações individuais que cada indivíduo vai ter com o outro, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa em primatas que vivem em conjunto, que vivem em bandos e todo mundo está ali, aquelas organizações familiares, e aí você tem alguns machos que interagem com algumas fêmeas que têm os seus haréns, né, e não interagem com outros grupos. Se a gente estiver olhando de uma visão um pouco maior, um pouco mais macro, não só aquelas unidades familiares vão ser populações, mas o conjunto de todas essas unidades familiares. Por que eu estou falando isso? Porque você não pode se prender no conceito de população à interação que cada indivíduo vai ter com o outro da mesma espécie. Porque quando a gente olha, vamos lá, trazer de novo para a questão humana. Não confunda população humana com a população que a gente está falando aqui, conceito ecológico, tá? Então, quando eu olho, por exemplo, a população de seres humanos do meu prédio, onde eu vivo, eu posso não ter relação nenhuma com os indivíduos que moram no primeiro andar. Eu moro lá no 12º, posso não ter relação nenhuma com os indivíduos que moram no primeiro andar. Posso nunca nem ter falado com eles. Mas, se a gente está olhando a população do prédio como um todo, ou seja, a gente tem que definir um local, isso é parte do conceito de população, todos os indivíduos daquele prédio fazem parte da mesma população, independente da relação individual entre eles. Beleza? Ficou claro isso? Então vamos lá. Continuando aqui. No slide a gente pode passar para a comunidade. E aí a gente já está evoluindo na questão da complexidade das relações. Por quê? Porque agora a gente está falando de conjunto de populações, ou seja, várias populações interagindo entre si e no ambiente e habitam em um determinado local. Então, olha só, presta atenção que nesse momento a gente ainda não está falando da interação desses seres vivos com o ambiente em si. A gente está falando da interação desses seres vivos entre si, tá? Então, o conjunto de várias populações, ou seja, em espécies diferentes, mas que habitam um mesmo local, mais uma vez aí, ó, a relação do conceito de comunidade, população, atrelado à questão de local, a determinação de local. Então, comunidade é o conjunto de populações que habitam um mesmo local, né, e que interagem entre si. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Aí a gente começa a falar de ecossistema. Opa, aí a coisa começa a mudar um pouquinho de figura. Por que a coisa começa a mudar um pouquinho de figura? Porque agora a gente está adicionando, nesse conceito, nós estamos adicionando componentes que nós não estávamos falando antes. Então, quando nós falamos de organismo, de população e de comunidade, nós não estamos levando em consideração os
componentes abióticos, que são esses aqui. Agora, quando a gente fala em ecossistema, a gente tem que levar em consideração os componentes abióticos, além dos componentes bióticos. Então, aí agora a gente está juntando, unindo, né, os componentes bióticos, ou seja, aqueles organismos, aquelas populações, aquelas comunidades, daquelas espécies e tal, todos interagindo com os componentes abióticos. Beleza? Então, aí o conceito, né, para ficar bem gravado, o conjunto dos componentes bióticos de um ambiente, são as comunidades, mais os seus componentes abióticos. E aí, vamos lá, prestando atenção nessa imagem, por que ela tem, né, essa folhinha aqui com essa gotinha d'água? Pessoal, vamos pensar o seguinte. Lógico que a gente sabe que quando a gente fala em ecossistema, a primeira coisa que nos vem à mente é essa imagem grande aqui. Um ecossistema, algo extremamente complexo, grande, né, diversificado. Mas espera aí, vem aqui para mim. Lembra que eu falei para você que a ecologia ela consegue se atentar, se preocupar tanto com o nível micro quanto com o nível macro? Por que isso? Porque as relações elas não fogem muito do padrão. Seja no nível micro, seja no nível macro, vão existir interações de organismos da mesma espécie, ou seja, vão existir populações, vão existir interações de organismos de espécies diferentes, populações entre si, formando comunidades, e vão existir também ecossistemas. Vão existir interações de todos esses organismos, de todas essas comunidades, com o ambiente, com os fatores abióticos que os cercam. Então, quando nós falamos, por exemplo, de uma gota d'água, como está aqui no slide, dá uma olhadinha aí. Quando a gente fala, por exemplo, de uma gota d'água, a gente está falando ali de milhões, trilhões, sei lá quantos organismos microscópicos e alguns até nem microscópicos, mas de pequeno porte, né? Muito pequeno, convivendo e interagindo entre si. E eles estão interagindo também com o ambiente no qual eles estão inseridos. Beleza? Então, isso também é um ecossistema. Um outro exemplo bem clássico de ecossistema e que costuma, inclusive, ser utilizado, cair em prova, é tronco de árvore morta, um pedaço de árvore morta numa floresta. Né? Ou então o próprio solo da floresta, o próprio solo de algum terreno, não necessariamente de uma floresta. Tá? E isso são exemplos que costumam cair bastante em prova. E aí o formulador da questão ele vai e começa a te perguntar a respeito das relações que ocorrem somente naquele tronco podre, que tem ali alguns organismos decompositores, que tem ali alguns organismos detritívoros, que tem ali alguns consumidores e tal. E aí ele começa a te direcionar, vamos dizer assim, para um erro de achar que aquele tronco não é um ecossistema, quando na verdade é. Então, presta bastante atenção nisso, porque isso também é tema de pegadinha de concurso público, beleza? Onde você tem que ter a noção de que qualquer ambiente que tenha interação entre componentes bióticos e abióticos é um ecossistema. Claro que a gente não tem aí determinações, definições, nomes específicos para cada ecossistema, que seria impossível de catalogar isso ou querer padronizar isso, porque um pedacinho da sua mesa, por exemplo, onde você está estudando agora, pode ser considerado um ecossistema. Você tem aí bactérias, você pode ter fungos, você pode ter células, inclusive, do seu organismo que se desprendem e estão ali, e tudo isso está interagindo e está formando um ecossistema. Beleza? Então, vamos dar continuidade a isso, olhando para esses fatores abióticos. Está acompanhando comigo aí no slide? Então, vamos lá. Esses fatores abióticos. O que são, né, ou quais são principais os fatores abióticos que formam os ecossistemas? A gente está falando, então, principalmente de temperatura, umidade, salinidade, pH, luminosidade, rochas e solo. E aí,
presta atenção no seguinte, vem aqui para mim rapidinho. Lembra que eu falei, independente do tamanho, tá? Você tem em qualquer situação, em qualquer nível, em qualquer tamanho de ecossistema, você vai ter uma temperatura específica. Claro, ela pode variar de dia para noite, ela pode variar ao longo do ano, ela tem temperaturas médias, mas você vai ter temperatura. Você não vai ter ausência de calor, porque não tem como, né? Então, você tem uma temperatura específica, você tem uma umidade específica, né? Quando a gente estava falando ali da gota d'água, então, né? Não tem nem dúvida. Você tem uma salinidade específica também. E por que temperatura, umidade e salinidade são pontos importantes na verificação dos fatores abióticos de um ecossistema? Porque são fatores determinantes para saber quais organismos vão conseguir sobreviver ou estão bem adaptados a viver naquele ambiente. Beleza? E aí a gente começa a descer para pH, que também é um fator, né? O potencial hidrogeniônico, a questão da acidez, né? Se um ambiente é mais ácido, se ele é mais básico ou se ele é neutro, tá? E aí isso também vai definir quais organismos vão conseguir sobreviver ou vão estar mais bem adaptados a sobreviver ali. Luminosidade, óbvio, né? A gente sabe que existem regiões no fundo dos mares, né? As regiões abissais. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, onde a luminosidade ela não consegue chegar, que a nossa luminosidade natural, né, vem do Sol. Então, você tem uma camada, uma coluna de água tão grande que você não consegue, por conta da refração desses raios solares, você não consegue atingir as altas profundidades. E aí a gente pensa, pô, então lá não vai ter vida. Opa, não é bem assim. Existe vida lá também que é adaptada a viver em baixa luminosidade. Então, olha aí o que a gente está falando. A gente está falando de um ecossistema com suas particularidades. E são particularidades bastante importantes, beleza? E aí a gente tem também rochas e solo. Lógico, porque a gente está falando não só da questão terrestre mesmo, né? Fora dos oceanos, fora dos rios, fora do ambiente aquático, mas a gente também está falando de rochas e solo abaixo da lâmina d'água, tá? Porque isso também vai determinar qual é a natureza dessas rochas, desse solo, também vai determinar quais as comunidades que vão conseguir sobreviver e interagir com esse fator abiótico, beleza? Então dá uma olhadinha nesse slide aí para a gente fechar essa questão de ecossistema, do conceito de ecossistema. Então se liga aí, a gente tem algumas imagens, né, mostrando exatamente isso que eu estava falando. E aí aqui nessa a gente tem a imagem, né, de um peixe que vive lá nas regiões abissais e ele tem aí um fenômeno, né, de bioluminescência, que ele atrai as suas presas a partir dessa anteninha aí que fica brilhando, mas isso aí é assunto para outro momento. Não posso viajar muito porque a gente que ama biologia, né, começa a se empolgar. Mas vamos lá, vamos continuando. E aí a gente entra no conceito de bioma. Cara, aí a gente começa a falar de bioma e a gente começa a entender que se a gente está numa escala, num degrau, né, cada vez aumentando mais a complexidade dos níveis de organização, o bioma está acima do ecossistema. Então, na verdade, o bioma é a junção de ecossistemas com características em comum, como a fitofisionomia, o macroclima, o solo e altitude, etc. Por que isso tudo? Volta aqui para mim novamente. Mais uma vez, por conta das características de cada uma dessas regiões, né? Quando a gente fala de bioma, a gente está falando de conjuntos de ecossistemas, mas que estão inseridos em alguma localidade, em alguma região geográfica do globo terrestre. Então, a gente tem particularidades. Lembra aquilo tudo que eu falei, de temperatura, umidade, pH e tal. Então, em algumas regiões do planeta, você vai ter essas condições muito parecidas, constantes ou inconstantes ao longo de um período de tempo, mas você vai ter essas condições muito parecidas. Então, isso a gente consegue classificar como um bioma. E é claro, pessoal, se liga, como a gente está estudando ecologia, a gente está vendo vários níveis
hierárquicos, vamos dizer assim, de organização. Então, a gente pode estudar as comunidades, a gente pode estudar as populações, a gente pode estudar o ecossistema, mas a gente pode estudar também o bioma como um todo, né? E a gente tem aí vários biomas, principalmente os biomas brasileiros, que são riquíssimos, mas a gente não vai entrar nisso agora, porque a gente vai falar disso especificamente mais para frente. O que eu quero que você entenda é que, mais uma vez, o conceito de bioma ele está associado a alguns parâmetros. E um desses parâmetros é a questão dessas características que principalmente vão estar relacionadas à posição geográfica, aquela região ali geográfica que vai ter influência, né, dessas características, principalmente do macroclima, que vai trazer consequências na questão da fitofisionomia, da questão da altitude, solo, tudo isso interagindo. Beleza? Então, um conjunto de ecossistemas forma o bioma. Vamos lá, continuando aqui no slide. E aí, a gente parte para um conceito maior, que é o conceito mais amplo da ecologia, né? Se a gente puder falar assim, que é o conceito de biosfera. Tá? O conceito de biosfera, então, é a região, né, do ambiente terrestre, ou seja, do globo terrestre. Aqui a gente poderia trocar essa palavra ambiente por globo terrestre, né, onde há seres vivos. E aí o conjunto de todos os biomas com os seus ecossistemas. Então a biosfera é toda a região, toda a área, toda a superfície, todo o volume, toda a região do globo terrestre onde há seres vivos. Vem para mim aqui agora. Se liga no seguinte, quando a gente fala em biosfera, a gente fala de um conceito que ele é bem definido. Beleza? O conceito de biosfera é bem definido. Porém, quando a gente fala de qual é a região real da biosfera, é um conceito que está em constante evolução. Por que está em constante evolução? Porque cada vez que a gente desenvolve mais as nossas tecnologias, os nossos estudos, a nossa ciência, a gente vai encontrando vida, principalmente, aonde não se encontrava antes. Então, por exemplo, nessas regiões abissais dos oceanos, nós não tínhamos material, nós não tínhamos tecnologia suficiente para explorar esses ambientes. Então, muito provavelmente, há tempos atrás, acreditava-se que nas regiões profundas dos oceanos não havia vida. E aí, conforme a gente foi evoluindo nos estudos, nas ciências, na ecologia, a gente foi conseguindo desmistificar isso e ver que existe vida até em regiões que a gente, achou que não existiria. Em fontes termais no fundo do oceano, onde são condições climáticas, vamos dizer assim, extremamente absurdas, a gente tem lá vida, tem lá os extremófilos, tem lá algumas bactérias que conseguem sobreviver dentro daquelas condições. Então, biosfera, o que eu quero que você pegue é o seguinte, biosfera em si é um conceito bem sedimentado. Agora, o quanto do globo terrestre compõe a biosfera é que pode ter aí uma pegadinha, pode ter uma alteração. Beleza? Então, lembra sempre que aonde há ser vivo dentro do ambiente terrestre, está incluído na biosfera, independente disso ter evoluído ao longo do tempo. Beleza pura? E aí agora, vamos dar uma olhadinha no slide aí, para a gente entrar num outro conceito, tá? Que tem vindo à tona mais recentemente, né, em algumas provas, algumas questões podem trazer essas nomenclaturas, esses conceitos, e aí você pode ser pego desprevenido, se você já está há algum tempo sem ver, né, essas questões de ecologia, você pode ser pego aí desprevenido, mas a gente está aqui para não deixar isso acontecer. Então, quando a gente fala em biosfera, em ecossistemas e tal, e a gente divide os ecossistemas em características próprias,
deles, né, a gente pode ter uma classificação diferente, com termos diferentes. Então, quando a gente fala em ecossistemas terrestres, o conjunto, né, dos ecossistemas terrestres, a gente pode chamar isso de epinociclo. Beleza? Então, a nomenclatura disso são os biociclos, tá? Mas na verdade, é para você ficar ligado na terminologia, ok? Porque pode aparecer isso na prova e você tem que saber isso, tem que entender isso. Então, o epinociclo é o biociclo dos ecossistemas, dos ambientes terrestres, beleza? Aí, vamos passar rapidamente por todos, depois eu vou associando cada um. Quando a gente está falando do ambiente marinho, quando a gente está falando dos ecossistemas marinhos, a gente tem o nome de talassociclo. Beleza? Aí a gente está falando de ambiente marinho. Então, se, por exemplo, cai na sua prova lá, falando sobre o talassociclo associado à América do Sul, cara, você já sabe que ele não está falando do território terrestre, ele está falando do ambiente marinho. Se você não souber esse conceito, você já fica perdido logo no enunciado da questão. Beleza? E a gente tem também o liminociclo, que está relacionado aos corpos de água doce, beleza? Então vamos lá. No ambiente terrestre, no epinociclo, é aonde nós vamos encontrar a maior biodiversidade. E por que isso é importante você saber? Vamos lá, volta aqui para mim. Aí a gente vai começar a pincelar alguma coisa de evolução, porque a ecologia e a evolução elas caminham muito juntas. O estudo da ecologia, né, o estudo dessas relações e dos ambientes e tal, caminha muito com a evolução, porque você precisa entender como que esses organismos eles estão inseridos nesse ambiente. E se você não pensar um pouquinho evolutivamente, você não consegue entender de uma forma completa. Mas para a gente não entrar muito nesse assunto, vamos pensar o seguinte: quanto mais diverso é o ambiente, quanto mais diversificada aqueles fatores que compõem o ambiente, a temperatura, a umidade, salinidade, pH, rochas e solo, etc. Quanto maior variação você tem desse ambiente, desses padrões, desses parâmetros do ambiente, maior é a carga, a pressão evolutiva daquele ambiente, beleza? Quando você tem uma pressão evolutiva maior atuando sobre os organismos, sobre os seres vivos daquele ambiente, naturalmente, ao longo da história do planeta, você vai ter uma diversificação maior desses organismos. Você vai ter, então, o quê? Um aumento da biodiversidade. Então, voltando aqui para o slide, para você poder fixar isso na sua memória. Quando a gente está falando do ambiente terrestre, a gente tem o ambiente terrestre em si mesmo, ali, pé no chão, solo, rocha, e a gente tem tudo que está em volta. E a gente sabe que a nossa atmosfera ela tem variações de umidade, de temperatura muito maiores do que, por exemplo, os ambientes aquáticos. Então, quando você vai para um ambiente aquático, dentro da água, você tem uma variação menor desses fatores, porque a água ela já deixa o ambiente mais estável. Então, o ar, a atmosfera, ela traz essa questão dessa instabilidade, vamos dizer assim, para o ambiente terrestre. E é por isso que o epinociclo, evolutivamente falando, ao longo da história do planeta, né, tem uma maior biodiversidade. E aí não é à toa que a gente vai ter vários tipos, né, de ecossistemas ali, de ambientes formando esse epinociclo. A gente não vai entrar em cada um agora, porque a gente vai ver isso mais lá na frente. Beleza pura? Então, uma das questões extremamente importantes de você lembrar é isso. Epinociclo é o ambiente terrestre e é o ambiente que tem a maior biodiversidade por conta desse conceito que eu te falei, das maiores variações dos parâmetros que a gente está considerando lá do ecossistema. Beleza? E aí, vamos falar um pouquinho sobre o liminociclo, rapidamente, né? Então, o liminociclo é formado pelos corpos de água doce, tá? E a gente pode dividir o liminociclo em dois grandes grupos,
que é o grupo lêntico e o grupo lótico. Tá? E por que a gente pode dividir em lêntico e lótico? Lêntico seriam os corpos d'água com menor movimentação dessa água. Beleza? Então, os corpos d'água com menor movimentação. E aí, quando a gente pensa em menor movimentação, a gente vai pensar o quê? Em lagos, né? Em lagoas, em estuários. Estuários não, desculpa, aí já vai para outro ambiente que é o marinho. Mas a gente fala de, aí, por exemplo, uma coisa artificial, um açude. Um açude, por exemplo, ele pode ser considerado um liminociclo, porque ele é de água doce e ele é lêntico, ele não tem muita movimentação dessa água. E aí, qual é a importância de separar entre lêntico e lótico? Então, lótico, óbvio, né, vai ter uma maior movimentação dessa água, né? Eu vou só botar os dois tracinhos aqui, maior movimentação. Então, qual é a importância da gente dividir um e o outro? A importância principal é você pensar no que vai estar disponível em cada um desses ambientes. Onde você acha que vai ser mais fácil de encontrar, né, fitoplâncton, por exemplo? Aonde você vai ter uma quantidade maior de nutrientes disponíveis? Num ambiente que não tem nenhuma correnteza, que você tem ali aquela água praticamente parada, né? Ou num ambiente que você tem uma correnteza constante, né? Então, o lêntico, ele tem essa maior disponibilidade de biomassa. Opa, mais um conceito que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, ele tem a maior disponibilidade de biomassa. Então, entre eles, acaba acontecendo que o lêntico, ele tem uma maior biodiversidade. Maior biodiversidade. Beleza? Ih, caramba, a gente já até pulou aqui. Então, o lêntico, ele tem uma maior biodiversidade. Exatamente por isso, pelas condições que ele oferece. Olha só que doideira. Olha como está diferente da questão do ambiente terrestre. No ambiente terrestre, a gente estava falando que conforme muda muito os parâmetros, isso fez que evolutivamente, ao longo de milhares, milhões e trilhões de anos, a coisa se desenvolvesse em maior biodiversidade. Quando a gente olha agora num ambiente muito mais estável, no ambiente de água doce, no liminociclo, né, a gente está falando que o ambiente lêntico, onde a água fica mais parada, onde você não tem tantas variações de parâmetros, você vai ter uma maior biodiversidade, porque você vai ter melhores condições atuais para aqueles ambientes, daquele ambiente, para os organismos se desenvolverem. Então, a gente não está falando aqui de evolução. Então, a gente não está falando de pressão evolutiva do ambiente. Beleza? Então, a gente passa para o talassociclo, que é o ambiente marinho. E aí, dá uma olhadinha aqui para mim. O que acontece no talassociclo? A gente tem o ambiente marinho, e esse ambiente marinho, ele tem duas formas possíveis de ser classificado, tá? Então, ele pode ser classificado de acordo com os seus ambientes naturais ali, com os seus ecossistemas, ou ele pode ser classificado de acordo com a sua profundidade. Lógico que uma coisa interfere na outra, isso é claro, beleza? Porém, existem as duas classificações e elas podem ser independentes uma da outra. Então, nem sempre que for citado o talassociclo nas classificações de ecossistemas, você vai estar falando de profundidade. Nem sempre que você falar de profundidade, você vai estar falando de ecossistemas. Então, você pode trabalhar com as duas formas diferentes de classificação. E isso é importante você ficar atento, beleza? Então, dá uma olhadinha aí no slide para você entender quais são as duas. Então, quando a gente fala em ecossistemas que fazem parte do biociclo, do talassociclo, né, do ambiente marinho, a gente pode ter as regiões costeiras, né? E aí a gente pode ter nas regiões costeiras a parte das costas mesmo, das praias arenosas, a gente pode ter costão rochoso, aí a gente tem várias subdivisões
desse ecossistema, né, das regiões costeiras. E a gente pode ter também a parte dos recifes de corais, e aí pode ser um pouco mais afastado da costa, pode ser próximo à costa, isso vai depender. A questão aqui é que a gente está separando por ecossistema, e quando a gente está separando por ecossistema, nós estamos levando em consideração a parte biótica também, não só a abiótica. Então, essa separação, ela não tem a ver só com as condições abióticas. Então se tem costão rochoso, eu vou falar que é região costeira e ponto final. Não é só por isso. É porque você tem ali diversos seres que fazem parte dessa região e que por isso caracteriza como uma região costeira. Quando você fala, por exemplo, de regiões de corais, recifes de corais, elas podem estar próximos à costa. Então você pode falar, então também é região costeira. Calma lá. Não é bem assim, porque a gente está determinando aqui qual é o ecossistema. Então, o ecossistema de recifes de corais tem organismos, tem seres vivos, tem uma parte biótica bastante diferente das regiões costeiras, beleza? Não confunda uma coisa com a outra. E os manguezais, que aí sim entra a questão que eu tinha falado antes lá, no momento errado, inclusive, né, do estuário. A gente tem ali os manguezais, que tem uma menor diversidade de plantas, mas que tem uma importância absurda como berçário da vida marinha, né? São regiões de águas mais calmas, mas que têm a interferência da salinidade marinha e que isso permite o desenvolvimento de vários tipos de organismos ali. Beleza? Então, essas são as separações do talassociclo quanto a ecossistema. E aí, quando a gente fala com relação à profundidade, a gente chama de outros nomes. A gente chama de zona nerítica, né? E aí a gente está falando de uma profundidade de 0 a 200 metros de profundidade. A gente fala de uma zona batial, e aí a gente está falando aí, né, de uma intermediária entre 200 a 2.000 metros. É lógico que isso são medidas aproximadas, tá, galera? Não é cravado certinho, não. E a gente tem a região ou a zona abissal, que aí é de 2.000 metros para baixo, né? E aí a gente coloca como 11.000 aí, só para ter um parâmetro, beleza? Então, a ideia dessa parte da aula de hoje foi você entender os conceitos da ecologia como um todo. Dá uma olhadinha aqui para mim, para a gente finalizar esse bloco, tá? Então, fica ligado que os conceitos ecológicos, a teoria na ecologia, ela é muito importante, beleza? Então, lembra sempre de toda essa interação que existe, não só dos organismos entre si formando a espécie, não só das espécies, né, dos organismos de uma mesma espécie formando a população, não só da população interagindo com outras populações formando a comunidade, mas também das comunidades interagindo com todo o ambiente no qual elas estão inseridas, formando os ecossistemas, que formam em seus conjuntos de ecossistemas os biomas e que toda a região do globo terrestre que tem vida forma a biosfera. Beleza? Então, essa parte a gente dá por encerrada agora.